Fala, meus amigos, graça e paz, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe cada um de vocês que está presente aqui no nosso podcast Voz do Céu. Hoje um dia muito especial, estou muito feliz com essa presença maravilhosa e para falar de uma santa tão querida. Quero agradecer a sua presença, Frei. Seja bem-vindo ao podcast Voz do Céu. Depois de tanto tempo, conseguimos. Graças a Deus deu certo, agora deu certo. Graças a Deus. Estou muito feliz, Frei, muito contente mesmo. E para falar de uma santa muito querida, principalmente pela juventude. Paz e bem a todos, eu me chamo Frei Altair, eu que agradeço pelo convite, né? Demorou, mas deu certo. E falar de Santa Teresinha para mim é falar também da história da minha vocação, né? Santa Teresinha, ela é a grande intercessora dos sacerdotes, então ela vem justamente para me dar força quando vem a Pequena Via e Santa Teresinha. É quando cai a ficha para mim que é possível alcançar a santidade mesmo com todas as minhas fragilidades e pequenez, e por isso Santa Teresinha tem sido a minha santa, a baluarte da minha vida. Então, um franciscano com um pezinho no Carmelo, por causa de Santa Teresa d'Ávila e Santa Teresia do Menino Jesus. Amém. E assim, uma santa que tem dois pais, tem os pais santos, né? Agora santos. São Luís, né? E Santa Zélia. Santa Zélia. Interessante que quando eu estava lendo História de uma Alma de Santa Teresinha, ela mesma diz, né? Esse livro vai ajudar muitas almas. Só que, ou seja, Teresinha do Menino Jesus, Teresinha de Lisieux também, ela profetiza dizendo que o livro dela ajudaria muitas pessoas, mas ela não tinha a intenção de publicar esse livro. A irmã Inês, por ser a sua madre, o Carmelo, que pede para escrever os livros e um padre depois vai e publica. É interessante que realmente, História de uma Alma, a vida de Santa Teresinha é um livro para ser de cabeceira, né? Porque nos ajuda na nossa vida interior, né? Na nossa vida de oração, e entender que realmente é possível alcançar a santidade mesmo com as nossas fragilidades. Sim, e Santa Teresinha, ela conheceu Jesus muito cedo. Ela viveu numa família católica desde sempre. Uhum, Então, assim, uhum. a aceitação dela, a ousadia dela, desde cedo. Tem uma história que eu nem sei se é verídica, mas as pessoas contam e é tão lindo quando ela fala que a mãe dela tá morrendo e ela fala, ai, que minha mãe morra logo então para ela conhecer a Deus. E esse conhecimento, essa certeza da existência de Deus no coração dela foi muito fervoroso desde sempre, né? Isso é por conta de uma educação, né? Quando a gente é educado na certeza de que a gente pode, que esse lugar aqui é um lugar passageiro e que a gente pode alcançar o céu, pode ter certeza, a morte é só uma passagem. Sim, E ela tinha certeza disso, né? Ela, quando sente, né, a dor da perda da mãe, ela tem a certeza de que a mãe vai para o céu, por conta de uma educação mesmo dos pais. Olha, a gente vai para o céu. sim. Então, interessante que ela é a caçula de 9 filhos, né? Primeiro vem a Maria, né, que vira depois a madrinha dela. Depois a segunda filha, Paulina, né, que depois da morte da mãe, a Paulina se torna a mãe adotiva, né, de Santa Teresinha. Depois vem a Helena, né? Vem a Helena. A Helena é a de 5 anos que falece, né? Isso. E Teresinha sofre por conta da morte dela. Depois, mais 2 homens falecem, né? Luís e João Batista morrem criança. E aí depois vem a Leônia, né? A Leônia, né? A filha a filha que deu mais trabalho para Uhum. os pais de Santa Teresinha. Depois vem Celina, vem Teresa, né? Teresa morre também. E é interessante que devido a tantas mortes, os pais dizem: talvez essa criança não vamos colocar um outro nome, né? Uhum. Porque a filha antes de Teresinha se chamava Teresa também. Aí os pais não quiseram colocar um outro nome. Repete o nome com Teresinha. Sim. E Teresinha passa por muitas dificuldades na sua saúde. Teresinha sempre foi muito debilitada, tanto que ela morre muito nova, né? Com Sim, 24 anos. 24 anos
e ela fica muito abalada, né, Frei? Assim, quando a irmã dela, que ela adota como mãe, vai pra ordem, e ela fica abalada e ela espera ela tem uma ousadia, porque ela espera de Deus logo. Ela fala, Jesus, eu quero lhe servir logo. E aí ela tenta entrar na ordem junto com a irmã e nas carmelitas, e ela fala, olha, você precisa falar com o Papa. E ela Exatamente. tem essa ousadia de querer ir atrás. Assim, eu até perguntaria pro senhor, por que tanto a juventude gosta de Santa Teresinha? Mas é tão óbvio. Assim, é uma juventude, ela foi uma jovem ousada. Ela quis, de fato, viver Deus intensamente. Eu acho que, no fundo, ela já sabia o plano de Deus para a vida dela. Porque ela tinha essa sede e essa velocidade. Eu preciso que seja logo, eu quero que seja logo, né, Frei? Interessante que me vem em mente um outro santo muito novo e dizia isso, o céu é logo, que é Carlos Acutis, né? Ele dizia que o céu é logo. Então, é justamente nessa certeza que Teresinha tem do céu, né? Tem muitas poesias de Santa Teresinha falando sobre o sentido do céu. E talvez os jovens gostem bastante de Santa Teresinha justamente pela sua simplicidade, né? Existem vários santos com um cabedal intelectual muito grande, Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa d'Ávila, Santo Agostinho, mas o que atrai nos jovens é a sua simplicidade pelos escritos. Você vê Sim, perfeitamente a sua simplicidade no escrever, a sua simplicidade no falar, no agir, e a sua simplicidade de amar a Deus. Então, sim, Deus, ele não quer coisas grandes, né? Deus, ele se apaixona pelo precário. É por isso que eu sempre falo que Deus é aquele que se apaixonou pelo precário, por isso que ele resolveu descer do seu trono real, nascer numa pequena manjedoura precária, sim. né? Morrer numa cruz, habitar num pedaço de pão precário, para depois morar no nosso coração, que é precário, que é frágil, que é pequeno. Então Deus, ele se apaixona pelo precário. E Santa Teresinha não quis ser diferente. A simplicidade de Jesus, da vida de Jesus, e a simplicidade da vida de Santa Teresinha traz pra gente a nossa realidade, aquilo que a gente de fato vive. Porque a vida não é feita de heróis, de pessoas com capa que voam. Uhum. Então, a Santa Teresinha trouxe para a realidade dela. E quando ela fica triste, que eles colocam a imagem de Nossa Senhora e Nossa Senhora sorri, você vê que é uma pessoa que de fato tem a alma pura, que não tem maldade, que Nossa Senhora é capaz de, uma imagem é capaz de sorrir para dizer eu estou aqui e ela se curar. Uhum. Falei, O interessante foi essa cena mesmo. Se eu não me engano, foi na morte da mãe. foi, se eu não me engano, eu acho que foi quando a irmã foi pro, Sim, sim, pro Carmelo, isso, porque ela tinha a Celina, né? A Paulina como a segunda mãe, sim, né? Então, quando ela soube que Paulina iria pro Carmelo, que Paulina iria deixá-la, ela se sente meio que abandonada. E aí é quando ela tem essa visão de Nossa Senhora sorrindo para ela. sim, E isso é muito forte, porque a gente precisa ter a certeza de que nós não estamos abandonados. E aí, quando vem certas situações, é muito da nossa fragilidade achar que a gente está sozinho, achar que a gente está abandonado. Mas em pequenas circunstâncias, nos aparece a intervenção de Deus, a intervenção de Nossa Senhora. Com Santa Teresinha foi Nossa Senhora do Sorriso. sim. Lá em casa eu ganhei um quadro bem pequenininho de uma consagrada da Shalom, de Nossa Senhora do Sorriso. Faço sempre orações a Nossa Senhora do Sorriso para que ela sempre me conceda essa certeza de que eu não estou sozinho, mesmo com as minhas dificuldades, mesmo com as minhas debilidades. Nossa Senhora do Sorriso está ali sorrindo para mim, dizendo: vai dar certo, siga firme. Amém. Porque Nossa Senhora, ela sempre presente na nossa vida. Sempre. Assim, principalmente quem é católico desde sempre, sempre ouve falar em imagens de Nossa Senhora em aparições. Minha irmã, por exemplo, é devota de Nossa Senhora Guadalupe. E ela sempre trouxe assim, Nossa Senhora de Guadalupe que me escolheu. E Santa Teresinha, ela teve o prazer de ter uma Nossa Senhora exclusiva para ela, assim, olha, Nossa Senhora do Sorriso é sua, porque eu vou sorrir para você. Isso é maravilhoso, né? Nossa Senhora, ela precisa
precisa estar presente na nossa vida. Né? Porque foi o próprio Jesus que nos deu, né? Os pés da cruz, filho, aí está a sua mãe. Então, se a gente não tem Nossa Senhora como intercessora, Sim. E para tomar decisões também, né, hum, Frei? porque ela vai acalentando o nosso pensamento, o nosso coração, justamente para que a gente tenha as decisões certas. E ela é a esposa do Divino Espírito Santo, né? A mulher que está mais íntima com o Espírito Santo. E é por isso que ela tem esse poder todo, né? Uhum. Essa autoridade toda Sim. de ajeitar os nossos caminhos, endireitar os nossos passos, porque é o Espírito Santo que nos dá sabedoria, é o Espírito Santo que nos dá discernimento, mas a Santíssima Virgem Maria, como sua esposa, ela também tem esse poder. Sim. E queria que o senhor falasse um pouco pra gente o porquê de Santa Teresinha ser conhecida como a Santa da Via. Então, olha, eu conheci Santa Teresinha no seguinte, eu estava com uma dependência muito grande de ordenar a minha vida no sentido, na parte interior mesmo. As minhas emoções, isso aqui é um pouco de Tomás de Aquino que Santa Teresa fala, as minhas emoções, os meus sentimentos, eu percebia que a minha vida estava um pouco fora do ritmo, fora do eixo, para ser como um religioso. E às vezes a gente fica muito focado na correria, nas coisas agitadas do mundo, e a gente esquece da nossa vida interior. A gente esquece que a gente precisa trabalhar a nossa espiritualidade, que a gente precisa trabalhar o nosso interior, mas a porta de entrada para eu ter a devoção a Santa Teresinha foi Santa Teresa d'Ávila, Uhum. né? Então, com os escritos muitas vezes muito difíceis de Santa Teresa, pelo fato do tempo dela, do castelo interior, de encontrar o rei, das moradas, pelo fato de ter toda essa linguagem rebuscada, e aí eu vou estudando, e eu percebo que Santa Teresinha alcançou essas virtudes que Santa Teresa d'Ávila estava explicando, Sim. mas só que de uma forma muito simples. Eu lembro que, por que Santa Teresinha é também a padroeira dos sacerdotes? Porque ela conta na sua história de que um seminarista sempre pedia direção espiritual para Santa Teresinha. E aí ela falando que a sua missão seria, mesmo estando no Carmelo, seria rezar por todos os sacerdotes. Então, esse padre tem muita intimidade com Santa Teresinha. Uhum. Graças às orações de Santa Teresinha, ele conseguiu suportar e superar todas as suas dificuldades. E ela prometeu que rezaria por todos os sacerdotes. E aí, quando vem a pequena via de Santa Teresinha, quando eu me deparo com essa pequena via, eu falo, é isso. É isso que eu quero para a minha vida. Porque o que é a pequena via? Porque ela tem a consciência da sua pequenez, da sua fragilidade, e ela diz, com as minhas forças eu não consigo ser santa. E aí ela faz dos braços de nosso Senhor Jesus Cristo uma pequena via para alcançar essa santidade. Amém. Por que pequena via? Porque a via mais fácil. Uhum. A via em que ela se sente mais segura, a via em que, pela sua pequenez, ela consegue alcançar essa santidade. Por isso, pequena via de Santa Teresinha. Ontem eu tava dando uma estudada e eu ouvia o padre Paulo, se eu não me engano, falando exatamente sobre isso. Ele não gostava dela, ele falava assim, eu não tenho necessidade de gostar de uma pessoa que é tão, sabe, tão fantasiosa, chuva de rosas, precisa ter isso e aquilo. Mas quando ele foi conhecendo a vocação dela de fato, os pais dela, ele introduz a história dos pais, a forma que o pai lidou com a mãe, que fechou a relojoaria para viver a vida da mãe quando a mãe estava doente. A mãe teve câncer de mama e passou pro pescoço e foi agravando as coisas. E ele se rendeu à mãe para depois cuidar das filhas e as filhas foram crescendo. Ele falou, cara, se eu não amar uma família que tem pessoas dessa forma, eu vou amar quem? Eu vou lidar com quem? E eu, como sacerdote, eu preciso pregar isso. Porque quando eles perdem a filhinha, a Helena, 5 anos, eles em nenhum momento falam assim, não, paramos por aqui, acabou, a gente não vai ter mais filhos. Apesar da depressão, da tristeza, e Nossa Senhora vem no coração de Santa Zélia e fala, se acalma, ela tá comigo. Eu tive que chamar ela porque eu tenho um plano com ela aqui. Irei mandar a outra. E aí manda Santa Teresinha. E assim, é tão linda a forma que ele se rendeu à devoção a Santa Teresinha.
E ele contando isso me fez acreditar que eu também precisava conhecer mais de Santa Teresinha. E aí eu fui atrás, fui pesquisando. E daí, quando eu escuto uma história dela falando pra mãe dela, né? Como eu disse no começo, eu, eu fico feliz que você está indo conhecer Deus, né? Essa falta egoísmo, talvez, dela, assim, de não, é minha mãe, eu não quero que você vá. Cara, é tão, tão lindo, tão sensível. E eu preciso aprender com uma garota que na época tinha 4 anos de idade. E, cara, isso é grandioso demais. E eu, com 30 anos hoje, aprendi com uma garota de 14 anos que eu preciso ter essas decisões. Decisão de é isso que eu quero pra minha vida, então é isso que eu preciso tomar, essa atitude que eu preciso tomar, então que eu tome essa atitude se for pra Deus, entendeu? Assim, é muita ousadia dela ir à frente do Papa, falar, olha, eu quero entrar agora nas Carmelitas porque eu sou capaz. Uma garota de 14 anos, o que a garota de 14 anos sabe da vida? Ela sabe que ela tem pressa a Deus. Isso é lindo demais. Quem não entende, quem não se aprofunda nos escritos de Teresinha, que vê assim, a princípio vai dizer, que menina mimada, que menina chata, que menina Sim. sem graça. Porque Teresinha é aquela que tá sempre doente, né? Minha irmã Paulina, e muito pegajosa, Sim. tenho que admitir, mas uma menina que ao mesmo tempo, mesmo quem gosta um pouco sobre, quem lê um pouco sobre os temperamentos, quem gosta de falar sobre os temperamentos e gosta desse assunto de temperamento, Teresinha é melancólica. Sim. Totalmente. Claramente. Então, por isso que às vezes, quando um colérico olha assim, nossa, que menina chata, mas quando se aprofunda, acho que foi o Padre Paulo, Isso. quando vai se aprofundando, quando vai entendendo a sua história, percebe nela uma grande força. Sim. Né? E ela não é aquela menina que reclama da sua vida, né, das situações que ela passou, das suas dificuldades, das perdas que ela teve, mas uma menina que sempre teve a certeza de que a mão de Deus está em todas as Sim. circunstâncias. Inclusive, quando ela tá prestes a morrer ali com seus 24 anos, ela cita isso. Ela fala, eu não quero mais nada da terra, porque Jesus já é a minha felicidade. Então, assim, eu cheguei no meu auge, eu já entendi o que eu vim fazer aqui. E ela falava, eu vou cantar quando eu sair desse mundo. Sim. Eu vou cantar quando... Olha, que grande maturidade, eu vou cantar quando eu sair desse mundo. É uma coisa que eu também quero fazer. Sim. Eu vou cantar quando eu sair desse mundo. Às vezes a gente tem muito medo da morte, né? Do que a morte pode nos causar. Mas ter essa maturidade de Teresinha, do menino Jesus, da Sagrada Face do menino Jesus, de dizer, olha, eu vou cantar quando eu sair desse mundo. E a certeza de que eu estou no lugar certo é que eu vou fazer chover uma chuva de rosas. Chuva de rosas. E quando ela fala, eu vou cantar, é porque ela já tinha certeza que o preço já foi pago. Quando Jesus fala, Pai, afasta de mim esse cálice, ela tem a certeza de que o preço já foi pago e o reino do céu é dela. Ela pertence ali. E é grandioso demais isso. Cara, é riquíssimo. Eu confesso que particularmente eu conhecia bem pouquinho da história de Santa Teresinha. E quando o senhor propôs, falou, "Ó, vamos falar de Santa Teresinha", eu falei, cara, eu preciso estudar. Eu me apaixonei, assim, porque é uma santa que eu fiquei impressionado pela idade das coisas que aconteciam com ela. Assim, com 4 anos, ela já mostrava que ela era diferente. Tem uma história até que o pai dela chega e é o divisor de águas dela, que o pai dela chega e fala pra ela, você é uma garota mimada. E ali ela decide ser diferente. Ela fala, não, eu não posso ser mimada, eu quero ser de Deus. E essas decisões, assim, com 4, 5, 6 anos, ela foi tomando decisões. Com 14 ela já estava certa do que ia fazer. E com 25 ela parte. Com 24 ela parte. Então, assim, é tudo muito rápido. É tudo muito rápido. Se eu voltar 5 anos atrás, falar 25 anos, cara, como assim? Com 25 anos ela já tinha feito isso tudo. Olha que bênção. Eu não fiz nem metade. Quando eu paro para pensar, porque o meu intuito de ter essa ordem interior era justamente para que eu conseguisse viver uma vida mais santa, uma vida coerente, né? Mas como é que surge essa vida interior? A partir da oração, a partir da meditação,
a partir de um autoconhecimento bem centrado. Cara, isso Santa Teresinha, ela fazia de 3 para 4 anos. Como é possível uma menina de 3 para 4 anos saber a importância de uma vida interior, saber meditar, saber rezar, uma menina de 4 anos? Exatamente. Uma coisa que eu tentei, estou tentando até hoje, mas uma coisa que eu comecei a fazer de forma profunda com meus 20 e poucos anos. As minhas decisões de viver e querer seguir a Jesus foi com 17, assim, meu testemunho começa. Eu precisei perder uma pessoa para aprender. Santa Teresinha, ela já nasceu com isso. Ela já vem de berço. Eu tenho uma filha hoje de 3 anos, 3 vai fazer 4 agora. E eu vejo, assim, que uma criança, ela é leve. Ela não tem decisões. E Santa Teresinha, nas histórias contadas, ela já era decidida. Ela já sabia. E ela entendia aquilo que era passada por São Luís e pela sua mãe, Sim. Santa Zélia. Porque ela entendia o que era passado e ela replicava aquilo. Por isso que os pais veio se tornar santos pela criação também, né? Porque as minhas atitudes com a minha filha vai brotar algo que futuramente vai ser colhido. Se eu plantar rancor para ela ou qualquer coisa que magoe, futuramente eu vou colher aquilo. Então eu tenho consciência. E fazendo essa analogia, eu consigo até entender as vezes que eu fui machucado no passado, mas também consigo entender decisões que eu tomei no passado que refletiram da minha mãe e do meu pai. Isso é grandioso demais. E Santa Teresinha, por ela ser tão novinha, ela nos ensinou a isso. Principalmente a mim. Eu estudei uma semana e meia, até nós gravarmos esse podcast. Eu estudei ali e eu fui vendo cada dia o que as pessoas vinham falando. Olha, eu conheci Santa Teresinha nesse momento na minha vida, no momento de decisão. E a palavra decisão tá ligada com Santa Teresinha, porque ela foi muito decidida a vida toda. Apesar de ser bem novinha, ela foi decidida a vida toda. O que me encanta é como você falou, a leveza e a pureza de Teresinha, né? Porque como o nosso Senhor fala, vinde a minhas criancinhas. E Teresinha não era tão inocente, no sentido de ingênua, né? Ela sabia quais eram os caminhos do mal e ela sabia qual caminho iria levá-la ao céu. E ela abraça com toda decisão, abraça esse caminho do céu, mas com muita leveza, com muita um ser de criança mesmo, né? Porque assim, a gente se deixa ser muito contaminado pelas coisas do mundo. Sim. E aí a gente vai perdendo essa inocência, né? Esse ser criança que Nossa Senhora fala. Porque o que é o sentido de ser criança? É uma criança totalmente abandonada aos cuidados do pai. É isso que Teresinha faz. Ela poderia viver murmurando, reclamando por conta das suas dificuldades, mas não. Ela decide dar uma resposta diferente. Sim. Eu quero alcançar a santidade. Olha, eu sei que eu não consigo ser santa, com as minhas forças eu não consigo ser santa, mas eu preciso fazer dos braços do meu Senhor Jesus Cristo uma via. Não havia. E uma coisa que eu procurei, eu pesquisei, eu falei, cara, essa mulher deve ter vivido algum momento assim de incerteza. Eu procurei e eu não achei, porque assim, quando ela tem tuberculose, que ela descobre que tá doente, ela clama mais pelo Senhor. E eu falo, cara, nem aqui, nem nesse momento difícil, ela simplesmente titubeou. Eu não quero, Deus não é isso que eu pensava. Não, ela simplesmente adorou do começo ao fim. E isso é muito divino. É do zero ao além, né, Fê? E ela dizia que, pelo fato dela se considerar pequena, a pequena de nosso Senhor Jesus Cristo, ela dizia que ela era um passarinho. Sim. Um pequeno passarinho, mas com olhos de águia, com asas de águia, porque o Senhor possibilita a ela ter visão e asas de águia. Sim. Por isso que entra a questão da pequena via de nosso Senhor Jesus. Com toda a sua pequenez, uma mulher que poderia se lamentar, viver por aí reclamando, mas ela, tendo a consciência da sua pequenez, ela diz, eu consigo voar, eu tenho a certeza do céu. Sim, e tem uma história que quando ela chegou muito nova
carmelitas ali. Uhum. E aí tinha umas freiras, uma galera lá que não gostava meio dela. E ela olhava pras pessoas e ela também não gostava das pessoas, só que ela sorria. Ela falava, não, a minha aprovação é sorrir. Aí eu falei, cara, achei. Aqui eu achei o ponto onde que ela fragilizou, mas ela não fragilizou. Ela virava pras irmãs que ela não gostava e as irmãs também não gostavam dela e ela sorria de volta. Porque o desafio pra ela era amar. Havia, se eu não me engano, a Shalom fez um CD em homenagem Com certeza. a aquele CD Meu ali. CD preferido. Ele ensina tanto, tanto, mas tanto, que eu peguei um elevador, acho que a música é elevador. Elevador. Cara, eu me apaixonei por essa música. Se o senhor não tivesse chamado Santa Terezinha aqui hoje, eu não conheceria essa música, mas eu entendi a letra da música. Eu falei, cara, que grandioso, que lindo isso daqui. Esse CD, a letra é muito fiel às escritas de Santa Teresinha. É interessante que ela tinha em especial uma irmã que perseguia muito ela. Sim, E ela não entendia o porquê essa irmã a odiava, o porquê essa irmã só queria fazer mal. E ela conversava muito com o nosso Senhor Jesus por conta disso. E aí o que ela fez? Ela decidiu amar. Enquanto aquela irmã pagava com ódio, uhum, ela decidia amar em sim, todas as coisas. E aí ela falava que ela iria pegar os sacrifícios, tudo aquilo que ela não estava lutando, ela iria pegar esses sacrifícios, depositar no altar de nosso Senhor Jesus Cristo para que ele mesmo convertesse como rosas. sim, Isso é uma grande maturidade de Santa Teresinha que a gente precisa ter também. Imagina a gente diante dos nossos desafios, diante das nossas dificuldades, diante das pessoas em que nos humilham, em que não nos fazem bem, e aí a gente decidir amar. sim, É interessante a maturidade do amor de Santa Teresinha, porque ela diz, o meu amor por Jesus Cristo vai ser externalizado nos outros. E aí é a questão do segundo mandamento, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, perceba, se você consegue ter essa maturidade com o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, consequentemente, a sua maturidade de amor com os outros vai fluir. com certeza. Porque E é meio que o reflexo, né? Aquilo que acontece dentro de você vai refletir pra fora. Uhum. E quando você tem ódio, certamente o que vai refletir pra fora é ódio. E você vai ser uma pessoa rancorosa. Infelizmente, sim. Ah, não, mas eu guardo pra mim, eu me fecho. Vai externar. E se você guarda amor, logicamente o que vai ser passado é o amor. É uma outra questão que a gente tem que aprender com Teresinha. Saber ressignificar toda a circunstância, toda a situação. Né? Porque se o outro me humilha, como é que eu vou revidar isso? Eu posso revidar com a mesma moeda? Sim. Ou eu posso revidar diferente? Porque se eu revidar diferente, eu vou levar o outro a se questionar. Poxa, eu só estou tratando aquela pessoa mal, mas só que ela não me trata mal. Sim. Por que eu estou fazendo isso? Então, a pessoa mesma vai se converter por conta da consciência dela. E acaba aprendendo. Acaba aprendendo. Veja que Teresinha ela soube ressignificar não só as questões da vida dela, pelo fato de tantas mortes, pelo fato de tantas perdas, pelo fato da doença. Ela ressignificou não só a vida dela, mas ela ressignificou aquilo que os outros faziam com ela. Uhum. Eu posso dar uma resposta diferente daquilo que as pessoas fazem comigo. E daquilo também que as pessoas esperam. Geralmente as pessoas esperam um troco, né? Ah, eu vou provocar, eu vou ocasionar isso daqui para que você me responda na mesma moeda e aí eu vejo quanto você é baixo ou quanto você é sujo. E se você dá um troco de amor, um troco de dignidade, a pessoa aprende. Eu já aprendi assim na vida. Eu já aprendi porque eu lembro que um colega nosso, a gente tinha uma divergência com política, essas coisas, e a gente discutiu. E um dia eu encontrei ele. Encontrei num sábado e a gente tava feliz, alegre, aí ele veio falar comigo e no final, quando ele saiu, eu falei, cara, eu não sei nem por que esse bicho tá falando comigo. No sábado seguinte eu tava lá no enterro dele. E isso pra mim foi muito triste, sabe? E ali eu aprendi que eu preciso dessa maturidade de saber que
ele teve comigo, sabe? Independente das diferenças, nós vamos conversar e não importa o que aconteça. E eu te amo do jeito que você é. E me abraçou. E eu, cara, eu não entendi nada. E eu falei, cara, eu não entendi nada. Por que que esse cara veio falar comigo? E a gente tinha uma discussão de WhatsApp, assim, boba. E ele veio, conversou comigo tranquilo. E no sábado eu entendi. Eu falei, cara, foi a despedida. E a gente tinha uma história antes disso muito bonita, sabe? E o senhor falando agora veio à mente, assim, essa partilha. Porque viver isso de fato faz com que a gente possa aprender o que a gente tem que ser. Entender que ninguém é eterno, que o outro também se vai, que o outro tem dores também. E que você precisa entender. Se uma pessoa tá chateada contigo, tentar entender o porquê que você tá chateada comigo, o que que aconteceu. Vamos tentar resolver isso daqui numa boa, não precisa de levar aqui pra lá e fazer uma confusão. Acho que o fato da gente ter essa consciência de que a gente não é eterno, a gente aprende a viver a nossa vida melhor. Sabe por quê? Porque a gente, consequentemente, tem a consciência de que a gente precisa melhorar todos os dias, porque a gente não tem tempo, no sentido de que a gente não é eterno. Porque imagina, você fez um monte de besteira hoje e amanhã você foi embora. Não teve tempo de corrigir os seus erros. Cara, a gente precisa adiantar para ontem tudo que a gente fez para que a gente consiga se orgulhar da pessoa que a gente está Sim, sendo. exatamente. Porque, assim, a maioria das pessoas que tem medo da morte, pode ter certeza, são pessoas que ainda estão em dívida. E eu não digo dívida de boleto, de cartão de crédito, não, dívida da alma, que é muito pior do que a dívida dos boletos. A dívida da alma, nossa, traz essa dor. Sabe por quê? Porque quando chega no último dia da sua vida que tem esse vislumbre, né? A gente sempre, antes de partir desse mundo para o outro, a gente sempre tem um vislumbre. A gente sempre sabe, por relatos, né? Sempre sabe. É tanto que quando as pessoas, de acordo a relatos, as pessoas estão para morrer, vocês já escutaram isso. Passa um filme de Sim. toda a vida. Então a gente sempre sente. E quando a gente sente, e aí a gente percebe, poxa, eu tô em dívida. Isso é muito doloroso. Então, Santa Teresinha, ela tinha essa consciência. No final da minha vida eu não quero estar em dívida, não. Então eu vou tentar viver bem hoje, para não ficar em dívida, em dívida da alma, para que eu possa cantar quando eu passar desse mundo pro outro. Sim, e assim, o senhor falando, pra minha vida eu trago dessa forma pra não sentir em dívida a parábola dos talentos, né? Multiplicar meus talentos. Eu escuto muito de muita gente, principalmente dentro de casa. Você tá em muita coisa, você faz muita coisa, você tem que dedicar e tal, em outras coisas, porque você não joga mais uma bola, você não joga mais um videogame, o videogame tá aí, você não liga mais. Porque eu não tenho tempo, porque o tempo livre que eu tenho dedicado a Deus, porque eu entendi que eu preciso multiplicar os meus talentos. Eu preciso fazer com que minha missão seja dada. A minha missão, eu conheci Deus através da escola de evangelização, então eu tomei pra mim aquilo que eu aprendi na escola, evangelizar. E esse é meu id. Vamos falar da escola, por favor? Vamos falar da escola, né, Frei? Porque assim, Nosso Senhor também me chamou na escola de evangelização, né? Ah, Frei Altair, já teve um tempo que você ficou distante da igreja? Já. Teve um tempo que eu nem queria ir pra igreja, né? Mas eu sempre fui muito... Eu era muito ambicioso no sentido, eu preciso achar logo um emprego, preciso não sei o quê, ter o meu dinheiro, ter o meu carro, ter minha casa. E aí, minha mãe falando, olha, se você for para um curso da escola de evangelização, que é muito bom, uma pessoa que está lá vai conseguir um trabalho para você. E eu fui nessa intenção, não foi nem por Deus, mas que a pessoa me vendo lá, ela depois vai conseguir um trabalho bom para mim. E foi lá que Deus me fez cair do cavalo, que as escamas caíram dos meus olhos, né? Aqui, acho que acredito eu que em Brasília não tem formação integral para jovens, que é a escola de evangelização que aplica lá na Bahia. Aí foi nesse curso, na formação integral para jovens, que eu falei, não, preciso mudar de vida. E aí depois eu fiz o Nova Vida, fiz Emaús, fiz o João,
fiz um monte de coisa. Cada vez mais eu fui me apaixonando pela escola. E, e Deus foi incomodando meu coração, dizendo: eu quero algo mais de você. E eu tentava cobrir o meu tempo com pastorais, movimentos, achando que para mim era o suficiente. Tipo, não, Deus, eu já tô aqui nas pastorais, já tô aqui nos movimentos, já tô em um monte de coisa. Eu espero que o Senhor não incomode o meu coração para eu ir mais além. Mas só que Não não tem deu como. certo, não deu certo. Aí quando eu vim pro convento, só foi para desencargo de consciência, né? Aí foi nesse achar que era só desencargo de consciência, porque eu achava que nos primeiros 3 ou 6 meses eu iria sair. 12 anos, tô Se aqui. passaram e tá aqui. A escola de evangelização, ela tem um trabalho assim, né, Frei, de fato evangelizar e trazer as pessoas para próximo de Deus. Eu também conheci a Deus através da escola de evangelização. Aí eu fico me perguntando em Santa Terezinha, que encontro que ela fez? Qual a particularidade que ela teve com Deus para ser tão santa assim? Eu precisei, como eu disse, perder para achar a Deus. Às vezes a gente tem a oportunidade na nossa mão. Eu já tive oportunidades antes mesmo de perder de encontrar a Deus e não quis, não aceitei. Eu também tinha essas vontades assim, eu quero viajar muito, eu tinha um sonho de viajar, conhecer todos os países, eu quero ser solteiro pro resto da minha vida, e Deus tem um chamado diferente. Até que chegou um dia que eu precisei de verdadeiramente conhecer a Deus. E essa é a grandiosidade que eu quero trazer de Deus para minha vida sempre. É nunca esquecer que Deus está comigo e nunca esquecer quando eu estava sozinho, quem verdadeiramente estava comigo, que era somente Ele. Então, a escola de evangelização, ela trouxe para mim isso. Ela trouxe que eu tenho alguém comigo, que eu tenho uma pessoa real comigo e que Ele não vai me abandonar de forma alguma. Ele sabe que eu sou pecador. Ele sabe que eu sou falho. Mas Ele não ama o meu pecado. Ele ama eu, que sou pecador. Né, Frei? Uhum. Mas a escola Nova Vida, acho que tem muito a ver com os escritos de Teresinha, Sim. né? Porque é o amor a Deus, é o amor de filho, um amor totalmente entregue a esse pai. E foi o que Teresinha fez, né? Tô lembrando aqui quando certa vez Teresinha se questionava: qual é a minha vocação? Qual é a minha vocação? E ela traz um algo inovador, né? Que ela diz: a minha vocação é o amor. Veja que aquilo que a gente estava falando, do amor a Deus, um amor maduro, um amor ao próximo, consequentemente um amor a si próprio. Sim. Então, ela chegar a afirmar: a minha vocação é o amor, encontrei, afinal eu encontrei, a minha vocação é o amor. Então, se a gente tivesse essa maturidade de dizer: a minha vocação é o amor, independente do que os outros fazem a mim, porque eu que escolho como é que eu vou responder às atitudes dos outros, com certeza o mundo seria muito melhor. Sim. Encontrem o amor, né, Frei? Encontrem o amor. Eu quero até deixar aqui um convite, eu não sei de onde você é, qual estado, não sei como é que você chegou nesse vídeo, mas todavia, eu deixo um convite. Procure a escola de evangelização, faça um Nova Vida. Assim, eu falo por experiência própria. A minha vida, de fato, foi nova a partir do meu Nova Vida. E como a do Frei Altair. Frei, eu queria pedir agora, para finalizar, que o senhor deixasse um recado para as pessoas que estão nos acompanhando. Eu não sei como elas caíram aqui. Muitos Uhum. podem estar aqui por, por uma mensagem de alguém, por um convite, ou alguém caiu aqui de repente. Queria que o senhor deixasse um recado, uma mensagem. Tá bom. Então, Santa Teresinha, ela não desistiu por conta da pequenez dela. Às vezes a gente se sente muito incapaz, muito fraco, muito pequeno mesmo, diante das nossas fragilidades mesmo. Mas nosso Senhor nos ama apesar da nossa pequenez. Então, se a gente ter essa consciência de que é somente o nosso amor que nosso Senhor quer, com certeza a gente consegue superar todas as coisas. Ah, mas eu caio, tento lutar, mas eu sempre caio. Não importa. Nosso Senhor está ali para te sustentar, para te levantar, quantas vezes for.
É só confiar na misericórdia. É isso que essa discípula Teresinha é discípula da misericórdia, porque ela confiava despojadamente na misericórdia de Nosso Senhor. E é por isso que ela confia nessa pequena via que é os braços de Nosso Senhor. Então, fazendo o link entre São Francisco e Santa Teresinha, eu digo, o amor ainda não está sendo amado. Nós precisamos amá-lo com todo o coração e confiar na sua misericórdia. O amor quer ser amado. Amém. Amém. Frei, muito obrigado pela sua Eu presença. agradeço. Eu peço para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar o seu like e agradecer muito, muito a cada um de vocês que vem nos acompanhando. Nosso trabalho e nosso serviço é esse, é a evangelização. E que ele chegue no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus, graça e paz e até a próxima.